Irmãos e amigos, estamos aqui para mais uma reunião da Igreja em Andeara. Hoje nós vamos ver a mensagem 22 do nosso Alimento Diário, semana 2, cujo título é Sob a Restrição de Deus. A palavra dessa semana ela está baseada em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 13 a 18. Para nós compreendermos bem essa mensagem dessa semana, nós precisamos conhecer o pano de fundo que levou Paulo a entrar nesse assunto a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios. É muito importante a gente conhecer o que aconteceu para levar Paulo a falar o que ele falou nos últimos capítulos de 2 Coríntios, capítulos de 10 a 13. Você sabe, nós já estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa primeira carta, Paulo foi muito duro com os irmãos e ele tratou de pelo menos 11 problemas que havia na igreja em Corinto. Então, aquele foi seu encargo, né? Tratou com problemas de divisão que havia entre os irmãos, problema de imoralidade, problema de adoração de ídolos e uma série de outras coisas. Mas uma questão ficou pendente, que era a questão relativa ao seu apostolado, a autoridade do seu apostolado. Infelizmente, a igreja em Corinto, por causa da influência de irmãos que vieram lá de Jerusalém, lá da igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto acabou colocando em dúvida a autoridade do apostolado de Paulo. E isso trouxe muito prejuízo para a igreja. E aqui a gente aprende uma lição muito importante para nós. Uma igreja saudável é aquela que tem um bom relacionamento com o apóstolo. Nós precisamos aprender isso. Por que a igreja em Corinto passou por tantos problemas? Provavelmente porque a sua relação, o seu relacionamento com o apóstolo Paulo não era muito bom. Eles colocaram em dúvida a autoridade do apostolado dele, porque se deixaram influenciar por irmãos que vieram de longe e que não tinham pregado o evangelho para eles, que não os tinha gerado e acabaram falando contra a autoridade do apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo não foi um dos que andaram com o Senhor aqui na terra. Ele não era um dos 12. Ele foi chamado posteriormente. E ele também se tornou um apóstolo dos gentios. Deus o enviou para os gentios. E por conta disso, pelo fato dele ter sido alguém enviado aos gentios, que não fez parte dos 12 apóstolos, e por ter sido alguém que no passado perseguiu a igreja, algumas pessoas, alguns irmãos, se sentiram no direito de criticar o seu apostolado. E isso acabou gerando dano para algumas igrejas que foram geradas pelo ministério do apóstolo Paulo. Então nós precisamos aprender, irmãos, como igreja, né, nós hoje, vamos falar de nós aqui, né, como igreja em Andeara, igreja em Sebastianópolis, e todas as outras igrejas que nós fazemos parte, precisam ter um relacionamento bom com o apóstolo. Nós precisamos estar sempre bem afinados com os irmãos que estão à nossa frente. E nós sabemos, né, irmãos, quais são os irmãos que estão à nossa frente hoje. É o irmão Pedro, o irmão Esdras, né, que vieram dando sequência ao ministério do irmão Dong. Então, nós precisamos estar sempre com um relacionamento bem íntimo, bem estreito com esses irmãos, nunca colocando em dúvida a palavra profética que o Senhor tem dado para eles falarem para nós, né? Isso é saudável para a igreja. Então, por exemplo, aqui em Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, só para nós entendermos isso que eu estou falando, no versículo 6, Gálatas 1, versículo 6, Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, tá? A Galácia era uma região, foi a primeira região que Paulo pregou o evangelho, e surgiram igrejas ali naquela região, e essas igrejas da Galácia também sofreram influência negativa dos judaizantes, dos judeus daquela época. Então, Paulo escreveu para eles, para poder tratar com essa situação. Eu vou ler esses versículos só para a gente entender o que aconteceu com a igreja em Corinto. A igreja em Corinto fazia parte da região da Acaia,
e não da região da Galácia. Mas só para a gente entender. Aqui fala assim, ó, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, Paulo aqui ele foi muito forte, muito incisivo, quando escreveu aos Gálatas dizendo isso. Por quê? Porque, olha só que coisa, ele foi lá na região da Galácia, assim como ele foi na região da Acaia, onde estava a cidade de Corinto, ele pregou o evangelho para os irmãos. E essas igrejas foram levantadas. E ele passou a cuidar dessas igrejas. Depois, outros irmãos que saíram lá de Jerusalém, que não tinham relação nenhuma com as igrejas geradas por Paulo, que não tinham cuidado dessas igrejas, foram lá nessas igrejas, inclusive em Corinto, para criticar o apostolado de Paulo. Isso causou dano. Então, essa questão ficou, vamos dizer assim, ficou aqui engasgada pelo apóstolo Paulo. Ele não pôde tratar esse assunto na primeira carta, porque ele veio tratar com outros assuntos da igreja, mas quando chegou em 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, ele entrou nesse assunto para reivindicar ou defender a sua autoridade de apóstolo como alguém enviado por Deus para a igreja em Corinto, né? Bom, irmãos, e aí, aqui agora entrando em 2 Coríntios capítulo 10, abre sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, Paulo então começa a falar sobre esse assunto, né? A partir do versículo 1 ele diz assim, ó: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então aqui ele começa a entrar, embora de forma mansa, tá? De forma benigna, ele começa a entrar nesse assunto com os irmãos. Olha o versículo 10, 2 Coríntios 10, 10. Ele fala assim, ó: As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Olha só o que alguns falavam de Paulo. Alguns falavam o seguinte, que quando ele escrevia uma carta, ele era forte, ele era ousado, ele era duro. Mas quando ele estava fisicamente presente, a sua presença pessoal era fraca. E a sua palavra era desprezível. Então, olha só, irmãos, isso trouxe muito sofrimento, trouxe muita dor para o apóstolo Paulo. E ele guardou isso por muito tempo, até que chegou o momento dele tratar com essa questão que havia ficado pendente, havia ficado para trás, certo? Aí, a partir do versículo 13, ele começa a falar a respeito dos limites do apostolado e do serviço de uma pessoa, né? Fala assim, ó: Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Olha só que interessante. Uma coisa que nós precisamos aprender. Deus ele marca, ele mede como uma régua, ele mede como medir com uma régua o nosso limite de atuação. Quer seja na obra internacional, quer seja na obra nacional, ou quer seja na obra local. Nós servimos a Deus, mas nós precisamos saber qual é o nosso limite de atuação. O que Deus mediu para nós, nós não devemos ultrapassar aquilo. O que aconteceu? Os judaizantes que saíram lá de Jerusalém ultrapassaram seus limites, porque os seus limites estavam circunscritos à igreja em Jerusalém e não à igreja em Corinto. Então aqui Paulo veio dizer o seguinte, que o que Deus havia demarcado para ele, Paulo, se estendia até a igreja em Corinto, que era a região da Acaia. Por isso que ele falou, não nos gloriaremos sem medida,
mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que estende até vós. O limite da esfera de ação de Paulo, que Deus havia demarcado, se estendia até os Coríntios, a igreja em Corinto. Se você lê Atos, capítulo 16 até o capítulo 18, você vê que quem pregou o evangelho na Grécia e na cidade de Corinto foi o apóstolo Paulo. Então Deus havia enviado ele para lá, certo? Versículo 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Ele havia chegado até Corinto com o evangelho de Cristo. Lembra daquela passagem lá em Atos que tinha que ele foi para a cidade de Corinto depois de ter passado pela cidade de Atenas. Paulo foi lá para a cidade de Corinto e ele pregou o evangelho para os irmãos lá naquela cidade. Então ele havia chegado até lá com o evangelho, né? Depois no versículo 15 diz: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Ele não se gloriava nos trabalhos alheios, mas no trabalho dele próprio. E tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de atuação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campos alheios. Paulo não estava se gloriando, não estava vindicando o seu apostolado em campo alheio, mas em campo em que ele próprio havia pregado o evangelho. Versículo 17. Aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem Deus o louva. Então aqui, irmãos, nós aprendemos a respeitar os limites da nossa esfera de atuação, da esfera de atuação que Deus delimitou a cada um de nós no serviço, quer seja na obra como um todo, quer seja no nosso serviço da igreja. Né? Por exemplo, vamos falar da igreja em Andeara. Tem vários serviços na igreja, né? Tem serviço de música, tem serviço de criança, serviço de recepção, serviço de parte financeira, serviço do Ministério da Palavra. Tem irmãos que servem nesses diversos serviços. Então, esses irmãos, eles devem se circunscrever aos limites da esfera de atuação deles em cada serviço. Entendeu, irmãos? Nós não podemos nos intrometer no serviço do outro. Nós precisamos respeitar o limite da esfera de atuação de cada um. Isso significa que nós precisamos reconhecer o nosso lugar no corpo. Como membros do corpo de Cristo, nós temos diferentes funções. Então, nós precisamos, cada qual, reconhecer a nossa função e respeitar a função do outro irmão, tá? Vamos ler Romanos, capítulo 12. Fala assim... Versículo 3, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Eu queria dizer aqui para os irmãos, para que nós não pensemos de nós mesmos, além do que convém, e nem aquém do que convém, tá? Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus deu uma medida para cada um de nós, e nós devemos agir dentro dessa medida de atuação, dentro dessa esfera que Deus mediu para cada um de nós, no nosso serviço local, nosso serviço regional, né? Por exemplo, na obra internacional, tem irmãos que servem na África, irmãos que servem na Europa, irmãos que servem na América do Norte, América do Sul. Deus traçou um limite para cada um desses irmãos, entendeu? E quando nós vamos sair, por exemplo, vamos supor que eu vou sair daqui e vou lá para Rio Preto, por exemplo, ter comunhão com a igreja em Rio Preto, certo? Eu preciso primeiro procurar os irmãos responsáveis da igreja em Rio Preto e me dirigir a eles. Eu não posso simplesmente entrar lá na igreja em Rio Preto e me intrometer nos assuntos
administrativos da igreja, entendeu, irmãos? Então, nós precisamos aprender a respeitar a esfera de atuação de cada igreja e de cada um de nós. Foi isso que aconteceu com os judaizantes. Não respeitaram, foram para Jerusalém, não deveriam ter ido, passaram por cima de Paulo, criticaram seu apostolado e causaram dano para a igreja, porque a igreja acabou sendo prejudicada por causa dessas coisas aí, né? Bom, por que isso acontece, irmãos? Porque existe uma pessoa ou um ser que é muito astuto, que é o inimigo de Deus e nosso, que se chama Satanás, que é a serpente, entendeu? Olha só, 2 Coríntios capítulo 11. Eu estou falando aqui de 2 Coríntios capítulo 11, né? No versículo 2, Paulo fala do zelo que ele tinha pela igreja. E tudo isso que ele escreveu era por causa disso, porque ele era alguém zeloso. Por que ele era alguém zeloso? Porque ele ia apresentar a igreja para Cristo, como ele fala aqui, olha, vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele teria que prestar contas para Deus da igreja que ele iria apresentar para Deus. Entendeu? Então, por isso que ele tinha toda essa preocupação, e todo esse cuidado, e todo esse zelo pelos irmãos. Aí no versículo 3, ele fala, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, aqui fala assim, ó, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Como que a serpente enganou a Eva? Colocando dúvida na palavra de Deus. Entendeu? E hoje, as coisas não mudaram. Uma das estratégias da serpente, de Satanás, nos enganar, é nos fazer duvidar da palavra de Deus. Entendeu? Assim como fez com que os coríntios duvidassem do apostolado de Paulo, da autoridade do apostolado de Paulo. Então, hoje, irmãos, nós não podemos cair no engano da serpente, que muitas vezes vem até nós, e olha só, Satanás, ele não se apresenta a nós como Satanás, ele sempre se esconde por trás de alguma coisa, como ele se escondeu atrás de um animal criado por Deus. Ele se escondeu atrás da serpente, que era um animal dentre os tantos animais criados por Deus. Então, muitas vezes, o diabo vem até nós com palavras bajuladoras. Nós precisamos entender qual é a sua estratégia, né? Se você for lá em Gálatas, capítulo 4, olha só, Gálatas 4:17. Olha que interessante esse versículo. Paulo fala assim para os Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. O que significa isso? Os que vos obsequiam é os que os bajulam, entendeu? Os que os favorecem, os que falam palavras bajuladoras, boas de ouvir para vocês. Na verdade, eles não querem o vosso bem, o que eles querem é afastar vocês de mim. Foi isso que Paulo falou para as igrejas da Galácia, e foi a mesma coisa que aconteceu lá na igreja em Corinto. Então, nós temos que aprender a discernir quando uma palavra vem de Deus, qual é a fonte daquele que fala conosco. A palavra vem de Deus ou a palavra vem do diabo disfarçada como se fosse palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ter esse tipo de discernimento, entendeu, irmãos? Então, essa palavra de hoje, essa experiência que se passou, né, com a igreja em Corinto, e que Paulo precisou tratar com essa questão que havia ficado pendente para trás, é uma vacina para nós, para que não haja entre nós nunca nenhuma dúvida com respeito à palavra daqueles irmãos que estão à nossa frente, né? Eu quero terminar lendo aqui uma página do Alimento Diário, que diz assim, olha, aqui no Alimento Diário, na página 32, fala o seguinte aqui embaixo. O alerta de Paulo aos irmãos era para terem cuidado com a astúcia de Satanás. O inimigo de Deus trabalha na mente humana,
para que seja corrompida e, como consequência, os filhos de Deus se tornem complicados e impuros. Na prática, começamos a duvidar dos líderes a quem o Senhor comissionou e já não cremos na palavra profética. Que o Senhor nos livre disso e nos mantenha simples e puros e obedientes. Por vezes ouvimos palavras que são bíblicas e até estão dentro da vontade de Deus, porém precisamos checar qual é a real motivação das pessoas que falam. Eva foi enganada porque deu atenção às palavras lisonjeiras de Satanás, palavras bajuladoras, certo? Eram palavras boas de ouvir, mas por trás dessas palavras de Satanás, sua motivação era queda e morte do homem e da mulher. Amém, irmãos? Então, essa palavra tem que ser para nós uma vacina para que isso nunca aconteça conosco. Amém. Amém, irmãos. O tema da mensagem dessa semana é sobre a restrição de Deus. Eu queria começar compartilhando com os irmãos que a restrição de Deus, ela é diferente das restrições que existem no mundo. Por quê, irmãos? Veja bem, a restrição de Deus, ela precisa que nós aceitamos a essa restrição. O mundo não. O mundo muitas vezes nos coloca algumas restrições. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que nós estejamos abertos e aceitar a sua restrição. Por exemplo, irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia, não é verdade? A pandemia, por obrigação, nos colocou um monte de restrição. Hoje, nós poucos podemos sair, precisamos usar máscara, usar gel, se cuidar, não é verdade? Então, houve uma restrição que quase que obrigatória para cada um de nós. Mas a restrição de Deus, irmãos, ela precisa ser aceita por cada um de nós. E eu desfruto assim que a restrição de Deus é benefício para cada um de nós também. Ser restrito por Deus, irmãos, é bênção para cada um de nós. Não é verdade? Porque Deus quer treinar cada um de nós e isso ele usa com as restrições, né? Eu queria ler um versículo com os irmãos, que é um versículo bastante conhecido, que está em Mateus 7, versículo 14, que fala assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então assim, irmãos, estreita é a porta, não é verdade? E apertado é o caminho. Mas a parte que eu desfruto é que fala que são poucos os que se acertam com ela. Eu queria dizer para cada um de vocês, irmãos, que vocês fazem parte desses poucos que têm acertado por essa porta estreita. Essa porta que o Senhor tem colocado para cada um de nós, mas é a porta que vai nos conduzir para a salvação, que vai nos levar a reinar com o Senhor. Então nós precisamos aceitar, irmãos, entrar por essa porta e viver por esse caminho, porque é o caminho que vai nos levar para a salvação. Amém? Outro ponto também que eu desfruto como exemplo é que Paulo, irmãos, ele era um prisioneiro, não é verdade? Né? Ele tinha bastante restrições. Eu queria ler Efésios 3, versículo 1. Fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Veja bem, irmãos, de quem que ele era prisioneiro? Ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Hoje nós também precisamos ser prisioneiros, irmãos, mas prisioneiros de Cristo Jesus. Amém? Senhor Jesus, né? E aí, lembrei de uma passagem, irmãos, que está lá em Êxodo 21, que é lá do escravo que saiu forro, né? Êxodo 21, versículo 2, fala assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Veja bem, irmãos, ele tinha a obrigação de 6 anos cumprir tudo aquilo, mas no 7º ano ele poderia sair forro. Aí no versículo 5 fala assim: porém, se o escravo expressamente disser,
eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Essa, irmãos, tem que ser a nossa decisão. Nós não podemos querer sair forro. Nós queremos servir o Senhor até o fim. Não é verdade? Nós temos que ser aqueles que falam que por amor do meu Senhor, da minha esposa, dos meus filhos, né, o melhor que podemos fazer, né, pela nossa família e pela igreja. Então, diante disso, é aceitar a restrição do Senhor e não sair forro. Ou seja, não agir por nós mesmos, querer a liberdade. Não é verdade? Senhor Jesus. E isso, irmãos, nos mostra que para nós ser inserido nisso, nós precisamos andar pelo caminho estreito e passar por essa porta apertada, né? Senhor Jesus. E veja bem, irmãos, não é uma decisão que você toma e ela é válida para o ano todo ou para a semana toda. Ela é uma decisão que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias da nossa vida, irmãos, nós precisamos entrar por essa porta apertada e por esse caminho estreito. Amém? Porque esse é o caminho de Deus. É o caminho que vai nos guardar e vai nos levar. Amém? E aí no domingo também fala sobre a restrição de Deus, na parte 2. E lá, irmãos, fala de duas restrições. A exterior e a interior, né? A restrição exterior, irmãos, é a circunstância que acontece na nossa vida, né? Que nem eu comentei, a pandemia, enfermidade, problemas financeiros, etc. Essas nos aprisiona, nos causa restrição, né? Mas são as restrições exteriores, né? Por exemplo, no alimento diário, na página 38, fala assim, só um minutinho, irmãos. Devemos identificar a maneira de Deus usar as restrições para nos moldar. Por vezes, fazemos planos e corremos atrás deles como verdadeiros tratores. Somos como tanques de guerra e a todo custo buscamos realizar nossos planos. Deus usa a circunstância para restringir-nos. Às vezes, surgem problemas financeiros, problema no meio do ambiente de trabalho, familiar ou enfermidade que nos restringe para que não façamos o que queremos. Veja bem, irmãos, se Deus não usasse isso para nos fazer parar, nós agiríamos como um trator, nós íamos passando por cima de tudo, não é verdade? Porque nós fazemos os nossos planos e corremos atrás de fazer os nossos planos ser cumpridos. E muitas das vezes, irmãos, aquele plano não é bom para nós. E Deus precisa nos restringir daquilo. E aí ele usa uma dessas maneiras para nos restringir. Senhor Jesus. Então, assim, essas coisas são as restrições exteriores, né? E a interior, irmãos, é que nós devemos deixar ser governados pelo Espírito, né? Nós precisamos ter a paz de Deus, né? Que nem aquele versículo do árbitro, né? Que o Valmor leu, né? Por exemplo, Paulo, irmãos, lá em Filipenses, quer ver? Vamos lá em Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses 4:7. Ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Em Colossenses, irmãos, fala assim, um pouquinho para frente. Colossenses 3:15. Também fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Senhor Jesus. E em 2 Coríntios, irmãos, 2:12, fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Veja bem, irmãos,
Paulo, ele não teve paz aqui, ele não teve tranquilidade. O que ele fez? Ele partiu. Muitas das vezes, irmãos, quando nós não temos paz em determinada situação, nós precisamos aprender com Paulo. Nós devemos aprender a fugir daquela situação. Nós não podemos querer agir por nós mesmos. Essa é a restrição interior, sabe? Quando a gente tem aquele sentimento que nós não devemos fazer assim ou daquela outra maneira. E nós devemos ser obedientes a esse sentimento, né? Senhor Jesus. E eu desfruto também, irmãos, que o ministro da nova aliança, ele será restringido, igual o Valmor falou, pela régua de Deus. Não é verdade? Essa régua não é por homens, irmãos. Não é os irmãos que colocam na nossa vida, mas é a régua de Deus. O alimento diário fala assim: servir debaixo da restrição de Deus, sabendo que Ele é o Senhor da obra. Ele levará a obra adiante. Deus não está preocupado com a obra, porque Ele a realizará. Deus está preocupado com você. Olha bem, irmãos. Olha bem a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é comigo e com você. Por quê? Porque Ele quer transformar cada um de nós. Com a nossa natureza, com a nossa maneira, nós não podemos reinar com Ele. Então Ele precisa treinar e moldar cada um de nós. Não que Ele não se preocupa, né, com as coisas que vai acontecer, né, com a pregação do Evangelho, com a sua obra. Ele se preocupa, mas Ele sabe que com nós ou sem nós, essa obra vai se realizar, né? Que seja conosco, né, irmãos? Né? E Deus, Ele está preocupado comigo e com você. Então nós precisamos, irmãos, aceitar essa restrição que vem de Deus, né? Senhor Jesus. E outro ponto que eu desfruto também, igual o Valmor compartilhou, nós devemos respeitar os limites que Deus deu a cada um de nós. Irmãos, esse é o limite que Deus deu e nós precisamos respeitar. Por exemplo, no ciclo da vida, irmãos, existe dia e existe noite. O dia não invade a noite e nem a noite invade o dia. Não é verdade? Eles respeitam, eles têm uma restrição, eles respeitam um ao outro. Assim também é nas 4 estações. E isso tem que ser na vida de cada um de nós, irmãos. Nós precisamos aprender a respeitar o limite de cada um dos irmãos, né? No serviço da igreja, irmãos, nós devemos saber qual é o nosso lugar, né? Qual a nossa medida, né? E respeitar também, irmãos, a medida dos outros, né? A medida dos outros é o irmão que está à nossa frente, o irmão que está ao nosso lado, o irmão que está atrás. A todos nós precisamos respeitar o limite deles, né? Que o Senhor nos abençoa e nos continua colocando restrições, né? Amém?